Terceiro impacto. O terceiro impacto de Neon Genesis Evangelion se destaca por não ser um apocalipse de fogo e destruição, mas sim uma aniquilação metafísica e silenciosa da alma. Sendo a conclusão do projeto de instrumentalidade humana, um plano para acabar com a dor da existência, eliminando a própria existência individual. As origens remontam a um cataclisma anterior, o segundo impacto, que devastou a Terra e mudou o curso da história. Duas facções trabalharam nas sombras para orquestrar o terceiro impacto, cada uma com sua própria agenda distorcida. A organização secreta Sealy via a individualidade humana, a barreira que nos separa uns dos outros, como a fonte de todo sofrimento, e buscava uma evolução forçada para uma forma de vida perfeita e unificada. Gendo Ikari, comandante da NERV, tinha um objetivo mais egoísta: usar o impacto para se reencontrar com a alma de sua falecida esposa, Yui, não se importando com o custo para o resto do mundo. A execução do terceiro impacto é uma sequência de horror surreal e simbólico. O primeiro detalhe crucial é o colapso dos campos AT, a barreira física e espiritual que define cada ser humano, fazendo com que os corpos de todas as pessoas na Terra perdessem sua forma e se dissolvessem em um mar primitivo de LCL, a sopa da vida. O segundo detalhe, e talvez o mais perturbador, é que a decisão final sobre o destino de toda a humanidade, aceitar essa união ou rejeitá-la, foi entregue a Shinji Ikari, um piloto de 14 anos, psicologicamente fraturado e sobrecarregado por seus próprios traumas e inadequações. No final, Shinji rejeita a instrumentalidade, reafirmando que a vida, com toda a sua inerente dor, solidão e mal-entendidos, ainda vale a pena ser vivida em sua forma individual. O terceiro impacto, portanto, permanece como um dos eventos mais profundamente perturbadores já concebidos. Uma tentativa de salvação através da aniquilação do eu. Ele nos força a encarar a ideia de uma paz perfeita e indolor, cujo único pré-requisito é que você deixe de existir para poder aproveitá-la. O eclipse. A história que culmina no eclipse é a ascensão e a queda de Griffith, o carismático e genial líder do Bando do Falcão. Após alcançar o auge da glória, Griffith perde tudo, sendo aprisionado e torturado por um ano, o que o deixa aleijado, mudo e irreconhecível de seu antigo eu. Ao ser resgatado por seus leais companheiros, a visão de sua própria impotência e o fim de seu sonho o mergulham em um poço de desespero tão profundo que ativa o artefato demoníaco que ele carregava, o Behelit. O ritual exige um sacrifício de valor inestimável, e para Griffith, nada era mais precioso do que os homens e mulheres que o seguiram e amaram. O Bando do Falcão. O primeiro detalhe aterrador do ritual é a marca do sacrifício, que surge em cada membro do bando, transformando-os em presas indefesas para uma horda de demônios, os apóstolos, que emergem para um banquete de carnificina, tortura e desmembramento. O segundo detalhe é o ato final de Griffith. Renascido como o arcanjo Fento, seu primeiro ato como uma divindade das trevas é violar Casca, a mulher mais importante para Guts, na frente do próprio espadachim. Um ato de pura crueldade para profanar o último laço humano que lhe restava. O resultado do eclipse é a aniquilação quase total do Bando do Falcão. Os únicos sobreviventes, Guts e Casca, escapam por pouco, mas a um custo terrível. Guts perde um braço e um olho, e Casca tem sua mente estilhaçada, regredindo a um estado infantil. Ambos são marcados para sempre, destinados a serem caçados por espíritos malignos pelo resto de suas vidas. O eclipse não é apenas um evento. É a ferida aberta que define toda a jornada de Guts. Uma descida ao inferno que prova que o maior monstro não é uma criatura de outro mundo, mas o homem que sacrifica a própria humanidade por um sonho. O estalo. Poucos eventos na ficção retratam o sucesso de um vilão, de forma tão absoluta e silenciosa quanto o estalo. Com um simples estalar de dedos, Thanos, de posse da manopla do infinito completa, cumpriu seu objetivo: apagar, aleatória e instantaneamente, metade de toda a vida senciente do universo. Um ato de genocídio em escala cósmica, executado não com uma explosão, mas com um silêncio aterrador. Thanos testemunhou a morte de seu planeta natal, Titã, consumido pela superpopulação e pela escassez de recursos. Essa catástrofe o convenceu de que a única forma de salvar o universo do mesmo destino era através de um sacrifício monumental e imparcial. Em sua mente corrompida, ele não era um tirano, mas um salvador em uma cruzada nobre para coletar as 6 joias do infinito, acreditando que o extermínio em massa era a única forma de garantir o florescer da vida que restaria. A realização desse plano exigiu um custo imenso e uma determinação inabalável. O primeiro detalhe crucial é o caminho de sangue e sacrifício que Thanos trilhou para reunir as joias,
um caminho que incluiu a morte de incontáveis seres e o sacrifício de sua própria filha, Gamora, o que demonstra a profundidade de sua convicção fanática. O segundo detalhe é a natureza do próprio evento. A dizimação não foi uma guerra, mas um evento rápido e assustadoramente pessoal, onde pessoas simplesmente se desfaziam em pó, deixando para trás apenas o eco de sua existência e a confusão dos sobreviventes. O estalo é profundamente perturbador, porque representa o momento em que o vilão venceu, não apenas militarmente, mas filosoficamente. Estrondo. Por 100 anos, os habitantes da Ilha Paradis viveram isolados, acreditando serem os últimos humanos num mundo infestado de titãs. A verdade era mais cruel. Eles eram Eldianos, um povo odiado pelo resto do mundo pelos crimes de um império antigo, aprisionados em muralhas criadas por seu próprio rei como um ato de penitência. Quando as nações do mundo decidiram que a existência desse povo era uma ameaça a ser erradicada, a diplomacia se mostrou inútil, e a promessa de aniquilação total se tornou iminente. O catalisador para o fim do mundo foi Eren Yeager, o herói da história que se tornou seu maior vilão. Após testemunhar em primeira mão o ódio implacável do mundo e a falha de todas as alternativas pacíficas, ele concluiu que a única garantia de sobrevivência para seu povo era a eliminação de seus inimigos. O segundo ato decisivo foi seu uso do poder do Titã Fundador. Ele desfez a cristalização das muralhas, libertando a legião de gigantes adormecidos e transformando o maior escudo de sua nação na arma mais devastadora da história. A marcha começou, implacável e imparável. O resultado foi um genocídio em escala planetária, com o som ensurdecedor dos titãs se tornando o Hacking para 80% da humanidade. Cidades, culturas e nações inteiras foram reduzidas a pó sob seus pés. O estrondo é a manifestação máxima da tragédia, o herói que se torna um monstro para proteger quem ama, e a prova de que um ciclo de violência, quando levado ao seu extremo absoluto, consome tudo e todos, deixando para trás um mundo devastado e o silêncio perturbador do que se pode chamar de paz. A Guerra dos Kaijus. Foi um conflito travado não contra bestas irracionais, mas contra armas biológicas de cerco, monstros colossais projetados com um único propósito: erradicar a humanidade. Emergindo de uma fenda interdimensional no fundo do Oceano Pacífico. Os kaijus eram as armas de uma raça alienígena, os precursores, mestres da bioengenharia que viam a Terra apenas como um imóvel a ser conquistado. O plano era simples: enviar ondas crescentes de monstros através do portal, conhecido como a Fenda, para limpar o planeta da infestação humana. As forças militares convencionais se provaram inúteis contra a escala e o poder dos invasores, forçando a humanidade a uma medida desesperada. Para combater monstros, eles tiveram que criar seus próprios, na forma dos Yaegers, robôs de guerra colossais. A guerra em si foi uma espiral de horror e escalada. O primeiro detalhe crucial é que os precursores adaptavam suas armas. Cada kaiju que emergia era mais forte, mais inteligente e projetado para explorar as fraquezas das defesas humanas, forçando uma corrida armamentista desesperada. O segundo detalhe é o custo psicológico para os pilotos de Yaeger. Para controlar as máquinas, 2 pilotos precisavam se conectar mentalmente através da ponte neural, um processo invasivo que fundia suas mentes, medos e traumas, significando que a batalha contra os monstros lá fora era também uma luta contra os fantasmas de seu passado compartilhado. O clímax da guerra não foi uma vitória gloriosa, mas uma missão quase suicida para atacar a Fenda diretamente, numa última tentativa de selar o portal e cortar o mal pela raiz. O legado da Guerra dos Kaijus é um planeta marcado por cidades em ruínas e pelos esqueletos colossais de monstros e robôs. Crises nas Infinitas Terras. A Crise nas Infinitas Terras foi uma guerra que começou na aurora do tempo entre duas entidades cósmicas: o benevolente Monitor, que protegia o multiverso de matéria positiva, e seu gêmeo maligno, o Anti-Monitor, que governava o universo com antimatéria e buscava a aniquilação total de seu oposto para reinar supremo sobre o nada. As consequências da crise foram brutais, e pela primeira vez nos quadrinhos mainstream pareceram permanentes. O primeiro detalhe crucial foram os sacrifícios de heróis icônicos, que sinalizaram que ninguém estava a salvo. A Supergirl da Terra 1 foi assassinada em um confronto direto com o Anti-Monitor, e Barry Allen, o Flash, correu para sua própria desintegração para destruir a arma final do vilão. Mortes que ecoaram por décadas.
O segundo detalhe foi a escala inimaginável do genocídio. Mundos inteiros, cada um com sua própria Liga da Justiça, seus próprios heróis e bilhões de vidas, foram simplesmente apagados, visualizando um nível de desespero e perda cósmica nunca antes visto. O resultado final foi a morte do próprio multiverso. No final da saga, as poucas terras sobreviventes foram fundidas à força em uma única e nova realidade, com uma história reescrita e simplificada. A crise nas infinitas terras não foi apenas uma história sobre o fim de mundos. Foi um evento que mudou para sempre a forma como as histórias em quadrinhos eram contadas, estabelecendo que, às vezes, para salvar um universo, é preciso primeiro destruí-lo por completo. Heresia de Horus. A Heresia de Horus é a tragédia fundamental do universo de Warhammer 40.000, a Guerra Civil Galáctica que destruiu o sonho de uma humanidade unificada e condenou a galáxia a 10.000 anos de escuridão. O evento ocorreu no auge da Grande Cruzada, a campanha de 200 anos do Imperador da Humanidade para reconquistar a galáxia. Ao se retirar para a Terra para um projeto secreto, o Imperador nomeou seu filho mais amado e talentoso, Horus Lupercal, como mestre da guerra, o comandante supremo de todas as forças imperiais. Essa honra, combinada com o orgulho ferido, a ambição e o medo de ser esquecido, tornou Horus o alvo perfeito para os sussurros dos deuses do caos, que envenenaram sua mente com visões de um futuro tirânico e promessas de poder ilimitado, convencendo-o de que seu pai era o verdadeiro vilão. A traição de Horus se manifestou de forma brutal e inesquecível. O primeiro detalhe crucial foi o massacre do ponto de aterrissagem em Istvan V, um ato de perfídia calculado onde Horus e seus aliados traidores emboscaram e aniquilaram 3 legiões leais, revelando a escala de sua rebelião e provando que não haveria misericórdia na guerra que viria. O segundo detalhe foi o clímax da heresia, o cerco de terra, a batalha final e apocalíptica pelo coração do Império, onde as hordas traidoras e demoníacas levaram a guerra aos portões do próprio Palácio Imperial, numa luta desesperada pela alma da humanidade. No confronto final, Horus feriu mortalmente o Imperador, mas, em seu último ato, o Imperador retaliou com todo o seu poder psíquico, obliterando a alma de Horus da existência. O custo foi absoluto. O Imperador ficou permanentemente confinado ao Trono Dourado, uma máquina de suporte à vida que o mantém como um cadáver vivo e psiquicamente ativo. O legado da heresia é o império que vemos hoje. Uma distopia teocrática, ignorante e paranoica. Um farol decadente em uma galáxia consumida por uma guerra eterna que nunca terá fim. Ragnarok. A história por trás deste Ragnarok começa com a obsessão doentia de Odin, o pai de todos, em evitar sua morte profetizada. Para impedir seu destino, ele cometeu atrocidades, liderou um genocídio contra os gigantes de Jotunheim para roubar seu conhecimento do futuro, oprimiu os 9 reinos com mão de ferro e manipulou sua própria família. O que ele não previu foi a chegada de Kratos, o fantasma de Esparta, e a revelação de que seu filho, Atreus, era o Loki da profecia, o verdadeiro catalisador que uniria todos os inimigos de Odin contra ele. A batalha final foi um cerco desesperado a Asgard, o inexpugnável reino dos Aesir. O primeiro detalhe crucial é a improvável unificação dos reinos. Anões, elfos, os mortos de Helheim e os gigantes de fogo de Muspelheim. Todos se uniram sob a bandeira de Kratos. O segundo detalhe é a arma final contra Asgard. A criação da entidade Ragnarok, um ser colossal de pura destruição, nascido do sacrifício do gigante Surtur, ao se fundir com o coração de sua amada, criando um poder imenso, capaz de apagar um reino inteiro do mapa. O resultado do Ragnarok foi a aniquilação total de Asgard, a morte de deuses como Thor e Odin, e o fim da tirania dos Aesir. O Ragnarok não foi apenas o fim de um panteão. Foi o nascimento doloroso de um novo começo, onde um deus poderia finalmente aprender a ser melhor.